Dizem que existem homens que, mesmo depois de morrer, nunca vão embora por completo. Homens que deixam uma marca tão profunda na terra que sua presença fica suspensa no ar, incrustada nos muros, nas ruas e na memória das pessoas. Não importa quantos anos passem, nem quantas vezes a versão oficial seja repetida. Seu nome continua respirando nos sussurros da noite. Em Medellín, Colômbia, há um nome que todos conhecem. Um nome que provoca medo, respeito e, para alguns, uma devoção silenciosa que não se confessa em voz alta. Um nome que deixou de ser apenas um homem para se transformar em símbolo, em mito, em sombra. Pablo Escobar. Sua vida terminou oficialmente em 2 de dezembro de 1993, quando as balas o alcançaram sobre um telhado. Seu corpo caiu e o Estado declarou vitória. Muitos acreditaram que, com sua morte, também se encerrava uma era, que o terror havia sido enterrado junto com ele. Mas, nos bairros onde a pobreza nunca foi embora e a memória não se apaga, as ruas começaram a contar outra história. Por quê? Para uma parte do povo, o patrão não morreu por completo. Contam que poucos dias após sua queda começaram a circular rumores inquietantes. Uma mãe de um bairro humilde lembrou que, certa madrugada, caiu em prantos ao ver seus filhos com fome. Não havia comida, não havia dinheiro e não havia esperança. A mesa estava vazia e o silêncio pesava mais do que a noite. De repente, uma batida seca soou na porta. Ao abrir, encontrou uma sacola repleta de arroz, feijão, pão e um pouco de carne, suficiente para alimentar seus filhos por vários dias. Não havia ninguém do lado de fora. Não se ouviam passos nem vozes, apenas o silêncio espesso do bairro adormecido. No entanto, a mulher jurou que, antes de fechar a porta, conseguiu ver uma figura na esquina. Um homem corpulento, de bigode, observando-a em silêncio antes de desaparecer na escuridão. Desde então, o medo e a gratidão passaram a se misturar nos relatos. Não foi o único testemunho. Um taxista contou que certa noite, perto da meia-noite, colocou em seu veículo um passageiro estranho. Usava chapéu, falava pouco e tinha um olhar fixo que incomodava. Sua voz era grave, autoritária. Pediu que levasse até uma fazenda distante. O trajeto foi longo e silencioso, mas, ao chegar ao destino e virar-se para cobrar, o banco traseiro estava vazio. Não havia portas abertas nem rastros. O homem simplesmente havia desaparecido. A partir daí, as histórias se multiplicaram como um murmúrio impossível de conter. Em outro bairro, uma criança jazia gravemente doente, à beira da morte, consumida pela febre. Sua mãe passou a noite rezando, suplicando por um milagre que ninguém mais podia lhe dar. Na madrugada, ela garante que viu entrar no quarto uma silhueta robusta vestida de branco. A figura colocou a mão sobre a testa do menino e depois se desfez sem deixar vestígios. Ao amanhecer, a criança despertou saudável, como se nada tivesse acontecido. Entre lágrimas, a mãe apenas repetia: "Foi ele. O patrão não nos abandonou." Assim começou a se falar do fantasma de Medellín. Diziam que, quando a pobreza apertava, apareciam cestas de alimentos nas portas das casas. Que, quando alguém não podia pagar remédios, eles surgiam misteriosamente sobre a mesa. Que, quando uma família não tinha nada, acordava com dinheiro escondido debaixo do travesseiro. Sempre à noite, sempre sem explicação. E sempre alguém afirmava ter visto a mesma figura. Um homem grande, de camisa aberta e bigode, caminhando pelas ruas vazias antes do amanhecer. Os antigos sicários, aqueles que um dia estiveram sob seu comando, também o mencionavam em voz baixa. Juravam que, no meio de tiroteios, sentiam uma voz que lhes indicava quando avançar, quando atirar e quando fugir. Diziam que o patrão continuava cuidando deles, mesmo depois da morte. No bairro onde ele caiu abatido, os relatos se tornaram ainda mais perturbadores. Moradores garantem que, de madrugada, ouvem-se disparos que coam como fantasmas do passado. Os cães latem sem motivo e, sobre os telhados, escutam-se passos pesados, como se alguém revivesse eternamente sua última fuga. Alguns afirmam ter visto um homem com o peito manchado de sangue, condenado a repetir a própria morte uma e outra vez. Mas nem todos o veem como uma alma penada. Para muitos, o patrão é um protetor. Um idoso contou que caminhava com fome quando uma caminhonete velha parou ao seu lado.
O vidro baixou e um homem lhe entregou um maço de dinheiro, dizendo que era para que a sua família não faltasse nada. Quando se virou para agradecer, a caminhonete já não estava mais ali. Nos hospitais, as mães também começaram a falar de milagres. Diziam que, quando rezavam desesperadas, uma sombra branca caminhava pelos corredores. Pouco depois, as crianças melhoravam. Ninguém sabia como explicar, mas todos apontavam para o mesmo nome. Logo começaram a acender velas com sua imagem, a pedir favores como se fosse um santo. Assim nasceu um culto estranho, surgido da dor, da necessidade e de uma fé distorcida. Alguns o chamam de demônio, outros de santo. Mas todos concordam em uma coisa: Medellín nunca mais foi a mesma. Por quê? Quando alguém fica sem comida, aparece um pacote na porta. Quando uma criança está à beira da morte, uma mão invisível parece salvá-la. Quando um pobre se perde na noite, surge uma ajuda inesperada. E a pergunta continua flutuando no ar, sem resposta definitiva. Será que o patrão realmente morreu naquele dia no telhado, ou seu espírito continua caminhando entre as pessoas que mais precisam dele? Para alguns, tudo não passa de uma lenda nascida do medo e da nostalgia. Para outros, uma verdade impossível de negar. O certo é que o fantasma de Medellín tornou-se parte da alma do povo. Um fantasma que distribui comida, que deixa dinheiro, que, mesmo depois da morte, continua tendo poder. Os mais céticos dizem que são histórias inventadas para não perder a esperança. Mas em Medellín, há noites em que ninguém se atreve a dizer que isso não é real. Com o passar dos anos, as histórias começaram a mudar de tom. Já não eram apenas relatos de ajudas misteriosas ou aparições fugazes. Algo diferente começou a ser sentido no ar, como se a própria cidade estivesse cansada de carregar esse peso invisível. As novas gerações ouviam os contos com distância, como quem escuta uma lenda antiga que já não se encaixa totalmente no presente. Numa noite, porém, algo diferente aconteceu. Em um dos bairros onde mais se falava do fantasma, surgiu um ancião desconhecido. Não pedia dinheiro nem comida. Apenas falava. Reuniu várias pessoas numa esquina e disse algo que ninguém esperava. O patrão não volta porque quer. Volta porque vocês não o deixam ir. Suas palavras caíram como um golpe seco. Ele explicou que cada vela acesa, cada reza, cada favor pedido era mais uma corrente que prendia aquela sombra ao mundo dos vivos. Que não era a proteção que ainda caminhava por Medellín, mas uma memória mal encerrada. Um passado que se recusava a descansar. Naquela mesma madrugada, muitos garantem que a cidade ficou em silêncio como nunca antes. Não houve tiros imaginários, não houve passos nos telhados, não houve sombras percorrendo os corredores dos hospitais. Pela primeira vez em décadas, a noite passou sem sobressaltos. Ao amanhecer, alguns moradores encontraram algo diferente em suas portas. Não eram cestas de alimentos nem dinheiro. Eram pequenos espelhos, embrulhados em papel antigo. Ninguém soube quem os deixou. Mas, ao se olharem neles, muitos compreenderam a mensagem. Não era um fantasma que sustentava Medellín, mas o próprio povo, sua capacidade de se ajudar sem esperar por milagres. Desde então, as histórias começaram a se apagar lentamente. Não porque tenham sido esquecidas, mas porque já não eram necessárias. O nome continuou existindo, como existem todos os nomes que marcaram a história, mas perdeu seu poder sobrenatural. Hoje ainda há quem diga que, em noites muito escuras, se sente uma presença caminhando ao longe. Outros garantem que nunca mais voltou. Talvez ambas as coisas sejam verdadeiras. Talvez o fantasma não tenha desaparecido, mas finalmente descansado. E assim, Medellín compreendeu algo que levou anos para aceitar, que nenhum homem, por mais grande ou temido que tenha sido, merece ficar preso para sempre entre a culpa e a devoção. Porque os fantasmas mais perigosos não são os que caminham à noite, mas os que vivem na memória quando o passado se recusa a terminar.